Fala amiga contadora, muito bem-vindo ao canal do Bruno Nascimento. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o mundo médio, tá? Como que você pode acelerar os resultados dentro do seu escritório atingindo esse tipo de público. A gente vai passar um pouquinho também como que você consegue conquistar esse tipo de cliente dentro da sua carteira e se faz sentido manter esse cliente com ou sem CNPJ, onde que ele vai se enquadrar melhor. Antes de mais nada, desce o dedo like para fortalecer, para a gente atingir mais e mais contadores aqui dentro do canal e também fortalece a gente compartilhando esse conteúdo com mais pessoas. Como é que a gente pode acelerar os resultados através do cliente médico? A gente tem que entender um ponto importante, tá? A possibilidade de você escalar as atividades contábeis para o público médico é muito grande. Por quê? É um público que definitivamente não tem um custo de operação tão alto para você, contador. Basicamente, você tem que fazer ali os cálculos tributários, tem que fazer as análises societárias, você tem que fazer o prolabore ali do mês, você tem que fazer as análises tributárias, o cálculo do DAS, do PIS, do COFINS, do R e do CS, mas são normalmente atividades que não demandam tanto tempo da contabilidade. Diferente muitas vezes de um público, por exemplo, comércio, indústria, né? Cada um tem seu valor, obviamente, mas é um público que, obviamente, você tem que ter mais custo de operação porque eles têm mais atividades. Por exemplo, um comércio hoje que fatura 200, 300 mil reais, basicamente, ele vai ter ali em torno de 100, 200, 500 notas fiscais que você vai ter que analisar. Essas notas de saída e as notas de entrada. Então, ela tem um custo muito maior do que, por exemplo, você atuar junto de uma empresa médica, uma clínica médica ou um CNPJ médico que presta serviço em hospitais. Esse é o primeiro ponto, tá? E aí a pergunta que sempre cabe é como é que eu consigo conquistar esse tipo de cliente médico? Eu vou lá no hospital, eu bato na porta do hospital, fico prospectando ativamente ali dentro. Bom, uma ação que eu realizei e que deu certo é através da geração de conteúdo, né? Conteúdo de qualidade fornecida para esse tipo de cliente faz com que ele sinta confiança em você, converse com você e muitas vezes verifique se não faz sentido você ser o contador dele. Então, a geração de conteúdo, né? A propagação de conteúdo focada num nicho específico faz, obviamente, você ter clientes médicos te chamando ou chamando pelo seu serviço, tá? Então, essa foi uma das atividades que eu fiz para conquistar mais clientes médicos. Além disso, né, a gente tem que lembrar também que é um público que tem alto índice de indicação, ou seja, ele indica seus serviços para outros médicos. E como o médico está sempre do lado de médico o dia inteiro, né, diferente de outras atividades, por exemplo, o comerciante, ele vai ter ali uma roda de amigos de comerciantes, né, mas vamos jogar que isso aí em torno de 5 a 10 pessoas ali. O médico, ele vê no dia de 5 a 10 médicos, tá? No mínimo, tá? Por quê? Porque em hospitais que ele está presente, realizando cirurgias, ele está sempre conversando, trocando figurinha. Com certeza é o tipo de público que você vai poder atender aí dentro do seu escritório, tá? E a pergunta que cabe sempre é a gente falar se faz sentido você ter esse cliente médico com ou sem o CNPJ, né? O que eu mais vejo aqui dentro do escritório que acontece são médicos que estão trabalhando como profissional autônomo, né? Ou muitas vezes ele está conveniado ali dentro da Unimed, enfim, ele tem ali ele está classificado como autônomo ali dentro, ele tem uma retenção de INSS e imposto de renda que é muito alto. Muitas vezes não faz sentido ele manter esse tipo de vínculo, porque tributariamente ele está pagando muito mais imposto. Aí cabe muitas vezes você, contador, a dar esse toque nele e falar o seguinte: doutor, esse valor que você deixa de receber aqui de INSS e imposto de renda é um valor significativo. Então, às vezes a gente pode transformar essas horas que você está trabalhando aqui numa PJ, né? E aí você trabalhar em outro local e ganhar muito mais e vai ter uma retenção muito menor. Então, existem todos os tipos de exemplo que eu posso dar. Empresas médicas que estão no Simples Nacional com faturamento muito alto, ou seja, o Simples Nacional não faz mais sentido. Empresas médicas com faturamento muito baixo, né? No lucro presumido também não faz sentido. Empresas médicas com muitos funcionários, muitas vezes tributando com faturamento médio ali no presumido, então você tem um cargo em encargos de folha muito alto, então também não faz sentido. Então tem vários planejamentos tributários que você pode adequar para o seu cliente médico. Outro exemplo, tá? Empresas médicas que têm vigilância até alvará, realizam cirurgias, procedimentos, que tá tudo bonitinho e que ainda continuam sendo tributadas de forma cheia, né, de forma inteira, sendo que você poderia tentar adotar a metodologia de equiparação hospitalar e reduzir em torno de 60%, 70% desses valores. Então, acho que tudo isso cabe uma conversa entre contador e cliente médico e isso vai fortalecer, com certeza, a você multiplicar os resultados aí dentro do seu escritório. Gostou desse tipo de conteúdo? Desce o dedo no like, compartilha com mais amigos contadores. Eu fico sempre à disposição. Dúvidas? Mande aqui embaixo. Não se esqueça de seguir meu Instagram, @BrunoNascimentoMed. Valeu, gente. Abraço. Até mais.